Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 35. Vamos ao enunciado. Sabendo que peso específico 1 é igual a 6 vezes o peso específico 2, calcular a relação x dividido por h para que a comporta permaneça em equilíbrio na posição indicada na figura. Desprezar o peso próprio da comporta. Bom, então temos aqui a comporta. Que forças temos aí atuando sobre ela para que ela mantenha-se equilíbrio em relação a esse ponto aqui, né? Ou seja, ela não gira em relação a esse ponto. Vou considerar esse ponto como A. As forças que eu tenho atuando sobre a comporta é a força devida ao líquido 1, né? Vai ser uma força horizontal. Então eu tenho que condições aqui para esse lado da comporta? Tenho aqui na metade é onde está o centro de pressão, centro de gravidade, tá? E a força devida a esse líquido vai ser um pouco mais abaixo, tá? Que é onde fica o centro de pressões. Então vou vir aqui e vou colocar essa força, que seria a força F1. Qual é essa posição? Para facilitar aí, para a gente não precisar calcular o YCP, que é o centro de pressões, como aqui em cima a gente tem superfície livre, ou seja, onde a pressão aí é zero, que é a pressão atmosférica, e a pressão aumenta linearmente, né? A gente tem que a pressão aumenta aí linearmente conforme a altura. Temos que a distribuição de pressão ela é triangular. Então, temos que o centroide, né? Aqui, o centro de pressões, seria aí para a distribuição triangular, vai ser exatamente pegar a medida inteira aqui, a altura, x, e dividir por 3, tá? Então, sempre que eu tiver superfície livre, para a comporta aqui na vertical, né? A gente tem a distribuição triangular, a posição é 1/3 a partir daqui do ângulo reto, tá? Então, a gente já sabe a posição de F1 e a distância até chegar no ponto A. Do outro lado, a gente tem o líquido 2. E aqui temos a comporta onde o líquido está em contato. A pressão nesse ponto é igual, porque estamos no mesmo plano horizontal. Então, a força gerada aqui sobre essa parte da comporta vai ser exatamente na metade, né? No centro de gravidade dessa parte aqui da comporta, vai estar para cima. E essa força eu vou chamar de F2, ou seja, se ela vai estar aplicada na metade, porque a pressão é constante, a gente tem que essa medida é x sobre 2. Bom, então essas são as forças atuando sobre a comporta, lembrando que ele está mandando aí desprezar o peso próprio da comporta, tá? Então essa comporta a gente despreza o peso. Então aplicando equilíbrio em A, somatório de momento em A vai ser igual a zero, vou considerar o referencial anti-horário positivo. Então a gente vai ter o F1, que vai girar a comporta no sentido horário, então vai ser um momento negativo. F1 vezes a distância até o ponto A, força na horizontal, distância na vertical, que é x dividido por 3. E essa força F2 vai girar a comporta no sentido anti-horário, vai ser um momento positivo, F2, que multiplica a distância, força na vertical, distância na horizontal, ou seja, x sobre 2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então podemos aqui, o x está nos dois termos, a gente pode simplificar, isolando aí as equações, uma das forças, vou escrever F1, a gente pode escrever que é igual, esse 3 aqui vai passar multiplicando, temos o 2 ali dividindo, que multiplica a força F2. Então temos essa relação aí. Agora vamos achar quem é cada força. A força F1. A força F1 aqui é devido ao líquido 1. Então vai ser pressão 1 vezes área 1. Tá? Então vamos ter que a força F1 é igual. Como que eu calculo a pressão 1? A pressão 1 é em relação ao centro de gravidade. Então eu preciso dessa medida aqui, tá? Que é exatamente x sobre 2. Então vai ser peso específico 1
vezes a altura até o centro de gravidade, que é x sobre 2, vezes a área. A área vai ser a altura aqui da comporta, x, vezes a largura. Vou colocar aqui como um W, tá? Então, temos aí que essa força F1 é peso específico 1, x quadrado, vezes W, dividido por 2. E podemos escrever que a força F2 vai ser a força devido à pressão nesse ponto aqui, ou seja, a pressão 2 vezes a área 2. Então, essa força F2 vai ser pressão 2. A pressão nesse ponto depende aqui dessa altura H em relação aqui, superfície livre, que é 0, ou seja, é o peso específico de 2 vezes essa altura aqui, que é a altura H. Quem que vai ser a área 2? A área 2 vai ser a base aqui, que é x, vezes aí a largura, que é W, tá? Largura da comporta igual para os dois. Então, temos que essa é a força F2. Substituindo ali na equação, né, a gente vai poder escrever que o peso específico 1 vezes x quadrado vezes a largura W dividido por 2. Isso daí é igual a 3 sobre 2 vezes a força F2. A força F2 é o peso específico 2 vezes a altura H vezes x vezes a largura W. Simplificando aí a equação, né? W pode simplificar com W. Aí a gente tem o 2 corta com 2. Aí aqui a gente vai ter o quadrado do x, simplifica com esse x que está do outro lado. Aí ele quer achar a relação x sobre h. Então eu vou manter o x que está aqui desse lado. Esse h que está do outro lado eu vou passar para cá dividindo. E vamos ter lá do outro lado 3, que multiplica o peso específico 2. E esse peso específico 1 vai passar dividindo. Substituindo pela relação que ele nos forneceu aqui, né, entre os pesos específicos, vamos ter que x sobre h é 3 vezes o peso específico 2, dividido o peso específico 1 é 6 vezes o peso específico 2. 6 vezes o peso específico 2. Aí peso específico 2 corta com peso específico 2, simplifica aqui por 3 e aqui por 3. Então temos que x sobre h tem que ser 1 sobre 2. Essa é a relação entre x, que é aqui o tamanho da comporta, né, com a relação da altura do líquido 2, tem que ser igual a meio. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!